Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês o conceito de derivada. Para entender o conceito de derivada, você tem que entender o conceito de taxa de variação média, porque a derivada nada mais é que uma taxa de variação. O conceito de taxa de variação média, ele fica muito interessante quando a gente pensa na física, nas funções de deslocamento. Esse gráfico ele representa a posição de uma partícula em metros em função do tempo em segundos. No instante 2 segundos, essa partícula estava no 3 metros. Em 3 segundos, ela chegou em 5 metros. Se eu quiser calcular a velocidade dessa partícula nesse intervalo entre 2 e 3 segundos, eu vou usar o conceito de taxa de variação média. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a variação do deslocamento pela variação do tempo. A variação do deslocamento é basicamente a seguinte pergunta: quanto que ela se deslocou quando ela saiu do ponto 3 e foi até o ponto 5? Bom, esse cálculo é simples, basta você fazer 5 menos 3. A variação do tempo é a mesma pergunta. Quanto tempo foi o deslocamento dela? Do 2 até 3 segundos. Bom, esse cálculo também é o mesmo princípio, nós vamos pegar o tempo de chegada menos o tempo de partida. 3 menos 2. Efetuando os cálculos, nós temos 5 menos 3 é 2, 3 menos 2 é 1, que é igual a 2 metros por segundo. É assim que se calcula a taxa de variação média ou a velocidade da partícula. Nesse intervalo de tempo, a partícula se deslocou com uma velocidade média de 2 metros por segundo. A taxa de variação média é o quociente entre a variação de y e a variação de x. Esse conceito nós podemos expandir e aplicar em qualquer função. Agora imagine numa situação parecida com essa que eu quero calcular a velocidade dessa partícula, mas não no intervalo de tempo. Eu quero calcular a velocidade dessa partícula num instante, num ponto. Qual que era a velocidade dessa partícula exatamente em 2 segundos? Para isso, nós temos o conceito de taxa de variação instantânea, ou derivada. Imagine que você calcular a taxa de variação instantânea. Você quer saber qual que é a taxa de variação num determinado ponto da função. O conceito, basicamente, é uma derivação da taxa de variação média. No seguinte sentido, você vai imaginar que você quer calcular a taxa de variação num intervalo fictício, feito de x1 até x1 mais h. E você vai calcular a função, esse f de x1 mais h. Então, você vai calcular a taxa de variação média nesse intervalo. E como que é feita a taxa de variação média? Nós fazemos a diferença em y, que seria, no caso, f de x1 mais h menos f de x1, x1 mais h menos x1. Aqui nós podemos simplificar, tem uma subtração aqui no denominador, e nós podemos escrever isso aqui como f de x1 mais h menos x1 sobre h. Agora imagina que você quer calcular a taxa de variação média, só que você está diminuindo esse intervalo até que ele se reduza a zero e você tem exatamente essa taxa de variação no x1. Para isso, eu teria que considerar que o h é zero. Então, eu vou aplicar nessa situação limite com h tendendo a zero da função f de x mais h menos f de x1 sobre h. Quando a gente aplica limite nessa situação, a gente passa a ter a taxa de variação instantânea, que nós chamamos de derivada. E chamamos, eventualmente, isso aqui de f' de x. Bem, agora nós vamos empregar o conceito de taxa de variação média e o conceito de derivada em duas situações. Nós vamos calcular a taxa de variação média entre 3 e 5. O cálculo da taxa de variação média entre 3 e 5 basicamente é o seguinte: taxa de variação média no intervalo é f de 5 menos f de 3 sobre 5 menos 3. Para isso nós precisamos calcular o f de 5, que é 5 ao quadrado mais 1, e o f de 3, que é 3 ao quadrado mais 1. Então nós temos aqui 26 menos 10 sobre 5 menos 3. 16 sobre 2, que é 8. 8 é a taxa de variação média dessa função no intervalo entre 3 e 5. Agora nós vamos aplicar o conceito de taxa de variação instantânea, de derivada. Para calcular a derivada dessa função no ponto 3, o que nós vamos fazer? A derivada dessa função no ponto 3 é limite com h tendendo a zero de f de 3 mais h menos f de 3 sobre h.
Aplicando isso aqui na função, o que nós temos? 3 mais h ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado mais 1 sobre h. Agora vamos desenvolver essa sentença. Fazendo aqui o produto notável, eu tenho 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9 menos 1, que é o cálculo ali do 3 ao quadrado mais 1 sobre h. Aqui nós temos algumas simplificações. Nós podemos simplificar o 9 aqui com 9 mais 1 com menos 1, e nós ficamos com 6h mais h ao quadrado sobre h. Finalizando, a derivada da função f no ponto 3 é igual ao limite de 6 mais h com h tendendo a zero, que é 6.